Olá, boa tarde, turma. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, de geografia, lá do capítulo 4, que diz o Brasil não foi sempre assim. Então, para a nossa aula, vocês vão precisar do nosso livro de História e Geografia, né? Vocês vão abrir na página 139, fazer as devidas leituras, né? Porque aqui nós só vamos explicar um pouco do assunto, então a leitura mesmo total vocês vão fazer em casa, ok? E realizar as atividades que aqui vão ser propostas. Muito bem, vamos lá. Bom, de capitanias para províncias. Professora, o que eram essas capitanias hereditárias? Bom, vamos lá. As capitanias hereditárias, elas eram aquelas faixas, de terras, grandes faixas de terras, que elas se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, tá? Ela era delimitada na época pela linha de Tordesilhas, né? Quem lembra? Era aquela linha imaginária que dividia o território do Brasil todo entre Espanha e Portugal. Muito bem, vamos lá. Professora, e o que aconteceu com essa divisão? Bom, no século XIX, o território brasileiro passou a ser dividido em províncias, já com um traçado territorial muito parecido ao de alguns estados atuais, né? De capitanias hereditárias, eles se transformaram em províncias, que eram já parecido com esses estados que nós temos na atualidade, beleza? Professora, o que aconteceu lá naquela época? Bom, de províncias, eles foram divididos em estados, que é o que a gente conhece na nossa divisão atual. Dentro dos estados tem os municípios e esses estados estão dentro do país, que o nosso país é o Brasil, tá? Então vamos lá. Em 1889, o Brasil deixou de ser governado por uma monarquia. O que é a monarquia? É quando era administrada por um imperador, né? Tornou-se uma república, o que é até hoje, passando a ser governado por um presidente, que é o que nós temos até hoje, né? Os nossos presidentes. Então vamos lá. Aí vocês podem ver um mapa, tá? De 1889. Vejam que já é bem parecido com o mapa atual, beleza? Vamos adiante. A organização do nosso país, ela sofreu uma nova mudança, né? E as províncias imperiais deixaram de existir, dando lugar aos estados. Essa aí é a bandeira, né, atual do nosso país. Essa bandeira ela foi criada lá em 1889, com a instalação da República no Brasil. Comparando os mapas, é possível ver que não apenas os nomes, mas também os territórios das unidades político-administrativas mudaram, né? Então teve muita mudança de lá para cá. E lá na nossa leitura, nós vamos perceber que houve mudanças, né, tanto nos territórios quanto no nome desses territórios. O Brasil teve seu território ampliado e foi dividido de diferentes formas durante sua história. A gente vai ver isso lá no nosso livro de geografia. Na nossa atividade, ele pede assim que vocês, na primeira questão, relacione aí, de acordo com as características, capitanias hereditárias, províncias e estados. Vamos lá. Capitanias hereditárias foram as primeiras, foi a primeira forma, né, de divisão territorial, né? Foi aquela divisão lá, né? Quem ganhava essa faixa de terra lá das capitanias era chamado de donatário, tá? Isso tá lá no nossa aula, na nossa aula passada, nos slides passados, ok? E as províncias? As províncias também eram, né, essas divisões, só que as pessoas, né, só que essas divisões, aí as pessoas que lá moravam, elas não tinham ainda autonomia, ok? E os estados, professora? Os estados são as divisões atuais, né? Só que aí eles tinham, eles poderiam tomar decisões, mas não poderiam
contrariar a nossa Constituição, beleza? Então vamos lá. Vocês vão fazer a leitura novamente de tudo e fazer essas atividades, tá? São poucas as atividades, mas tem mais leitura do que atividade. Então façam a leitura direitinho para fazer as atividades. Vamos lá. No Para Ir Além, ele traz algumas curiosidades. Vamos lá. Você sabia que além de Brasília, o Brasil já teve outras duas capitais? A primeira capital, né, do Brasil foi Salvador, que fica na Bahia. Ficou sendo a primeira capital no período de 1549 a 1763. Professora, mas por que Salvador foi escolhida como a primeira capital do nosso país? Lá, como é próximo ao litoral, facilitava, né, o deslocamento das mercadorias, né, tanto da cana-de-açúcar como do pau-brasil, que era naquela época era explorado aqui no nosso país. Então, por ser próximo ao litoral, ele foi um lugar escolhido que favoreceu esse deslocamento dessas mercadorias. E a segunda capital, né, foi o Rio de Janeiro, né? Ocorreu em razão da queda da produção açucareira e o início da exploração de ouro e metais preciosos na região que hoje corresponde ao Sudeste, né? Aquela região lá que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? Então, isso aí favoreceu também por ser próximo ao litoral, beleza? Na outra página que temos atividades, né? Agora é com você. Vocês vão utilizar tanto o livro como a internet, né? Se for preciso fazer pesquisa. Então, nós vamos lá olhar no mapa da página anterior. Ele quer saber qual a unidade federativa que nós moramos. Bom, vocês já sabem que é o Amazonas, né? E aí ele pergunta se tem proposta em debate sobre a criação de novos estados. Se tiver, você vai escrever, ok? Na segunda questão, também tem lá no livro, né, essas respostas. Então, vocês vão procurar aí se tem exemplo de proposta de criação de um novo estado nas seguintes unidades da federação: Pará, Amazonas, Amapá e Piauí, ok? Então, vocês vão fazer essas leituras, responder. Se houver dúvidas, vocês vão sinalizar lá na nossa sala online, tá? E na próxima aula eu tento tirar as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá. Vocês vão fazer as leituras, tá? Indicadas aqui. Vocês vão grifar, se possível, as partes mais importantes. Se tiver dúvidas, vão anotar as dúvidas de vocês. E aí, na próxima aula, a gente tenta tirar essas dúvidas, ok? Desejo a vocês uma boa tarde, bom estudo, tá? Não esqueçam sempre das nossas aulas online, tá? Sempre que tiver, eu vou avisar com antecedência. Então, espero, né, que vocês se comprometam aí com os estudos. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer atividade, né, que você tenha dúvida ou precise da minha ajuda. Muito bem, um abraço.